Ela me traiu, pediu o divórcio e foi morar com um amante abusivo. Um ano depois quis voltar, mas eu já estava com outra. Durante muito tempo, achei que o amor era algo que se provava pelo sacrifício. E eu me sacrifiquei. Dia após dia, tentando manter de pé um relacionamento que, na verdade, já havia desmoronado por dentro há anos. A convivência com minha ex-esposa era como caminhar em um campo minado, qualquer passo em falso, qualquer palavra mal interpretada, e tudo explodia em cima de mim. Mas, ainda assim, eu seguia. Teimosia? Talvez. Medo de falhar? Com certeza. Mas, acima de tudo, era aquela esperança silenciosa de que as coisas um dia melhorariam. Nos primeiros anos, tudo parecia dentro da normalidade. Pequenas discussões, alguns desentendimentos sobre finanças, divergências sobre o futuro. Nada que não fosse esperado de um casal que está tentando se ajustar. Mas, aos poucos, fui percebendo uma mudança no tom, na forma como ela me tratava. Começaram os olhares de desprezo quando eu falava sobre meus planos. As risadas sarcásticas quando eu mencionava alguma ideia de investimento. Comentários ácidos sobre meu corpo, meu trabalho, minhas amizades. Tudo se tornou motivo para crítica, para desdém. O que mais me doía era que ela não parecia mais me enxergar como um parceiro. Eu era apenas um provedor, um recurso, alguém que servia a um propósito específico, manter tudo funcionando. E mesmo assim, nem isso parecia suficiente. Não importava o quanto eu me esforçasse para pagar as contas em dia, fazer compras, cuidar dos filhos ou planejar momentos a dois. Sempre havia um defeito, uma falha, algo que justificasse sua frieza. Com o tempo, notei que ela tinha acesso irrestrito à nossa conta bancária, o que nunca foi um problema, afinal, éramos casados, mas ela fazia retiradas vultosas, sem me consultar. Quando eu questionava, dizia que eram para despesas da casa ou para ajudar algum familiar. No começo, aceitei sem questionar. Confiava nela. Mas chegou um ponto em que me vi zerado no banco, com contas atrasadas e cartão estourado, enquanto ela fazia compras caras ou dizia que precisava de um tempo para si. Essa dinâmica me destruía por dentro. Eu estava sempre correndo atrás, tentando manter a estabilidade financeira enquanto era bombardeado por críticas e cobranças emocionais. Dormia pouco, trabalhava demais, e mesmo assim, não recebia sequer um gesto de reconhecimento. O pior de tudo era a solidão que sentia dentro da própria casa. Era como dividir o teto com alguém que não queria mais estar ali, mas que também não saía. Um ciclo de insatisfação mútua, em que eu ainda me agarrava a uma ilusão. Houve momentos em que pensei em desistir. Em juntar minhas coisas e sair. Mas sempre que a ideia surgia, eu lembrava dos meus filhos. Pensava em como seria para eles crescerem longe de um dos pais. E isso me fazia ficar. Me fazia aguentar mais um dia, mais uma humilhação velada, mais um silêncio cortante. A traição, quando veio, não me chocou. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse que algo estava errado havia muito tempo. As ausências prolongadas, o celular sempre virado para baixo, as desculpas esfarrapadas, tudo gritava que havia outra pessoa. Mas só tive certeza quando vi as mensagens. Não foi uma descoberta dramática, não houve confronto. Ela simplesmente admitiu, com uma frieza que me tirou o chão. E foi ela quem pediu o divórcio. Disse que nosso casamento não fazia mais sentido, que não me amava mais e que merecia ser feliz. Eu, parado ali, ouvindo aquilo, senti algo estranho. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi alívio. Um alívio pesado, denso, mas libertador. Como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas, algo que eu carregava há anos sem perceber. Pela primeira vez em muito tempo, pude respirar. É curioso como, mesmo vivendo em um relacionamento sufocante, a gente se acostuma com o desconforto. Aprende a se mover dentro da dor, como quem aprende a andar com um sapato apertado. Mas, quando ela saiu de casa e eu fiquei sozinho, percebi que havia espaço. Espaço para mim, para meus pensamentos, para minha liberdade. Comecei a ver com clareza tudo o que eu havia suportado, tudo o que tinha deixado de lado para manter um relacionamento que só me drenava.
Os dias seguintes foram de silêncio. Um silêncio que, ao invés de me ferir, me curava. Não havia mais gritos, nem desprezo, nem tensão no ar. Apenas eu, a casa e a sensação de que, finalmente, minha vida poderia recomeçar. Me lembro de sentar no sofá, tomar um café simples, e pela primeira vez em anos, sentir o gosto da tranquilidade. Não foi fácil, claro. Ainda havia muita dor acumulada, ressentimentos, mágoas não ditas. Mas o pior já tinha passado. O pior era estar preso a alguém que me diminuía, que me manipulava financeiramente e que, mesmo assim, se achava no direito de me culpar por tudo. E foi nesse momento, nesse limbo entre o fim e o recomeço, que eu decidi que nunca mais aceitaria tão pouco de alguém, e principalmente, de mim mesmo. O amor próprio, que ela tentou destruir aos poucos com suas palavras e atitudes, começava a se reconstruir. Tijolo por tijolo. A verdade é que a separação não foi o fim. Foi o começo. E eu estava pronto para descobrir o que havia do outro lado daquele abismo que ela me fez encarar por tanto tempo. Depois que ela saiu de casa, imaginei que o divórcio seria apenas uma formalidade. Afinal, ela havia traído, pedido a separação e deixado claro que queria seguir outro caminho. Eu, por outro lado, estava cansado de sofrer, pronto para encerrar aquele capítulo da minha vida. Ingenuamente, pensei que seria algo direto, resolvido em semanas. Mal sabia eu o caos que estava por vir. Logo nas primeiras reuniões com o advogado dela, percebi o quanto ela era desorganizada, ou negligente, talvez até intencional. A documentação enviada estava incompleta, com erros grotescos de informação, datas incorretas e até mesmo assinaturas faltando. Era como se ela não estivesse levando o processo a sério. Quando questionei, ela alegava que o advogado era novo, ou que essas coisas sempre dão problema mesmo. Mas a verdade é que aquilo começou a parecer uma tentativa inconsciente de manter algum tipo de vínculo, ainda que conturbado. Toda semana surgia um novo erro a ser corrigido. Documentos que precisavam ser reenviados, carimbos ausentes, petições mal redigidas. Enquanto isso, minha vida ficava em suspenso. Eu não conseguia seguir em frente por completo, pois ainda estava preso a um papel que nos unia legalmente. E mais do que isso, sentia que ela ainda queria exercer algum controle sobre mim, mesmo distante. Era como se prolongar aquele processo fosse a maneira que ela encontrou de me manter preso ao passado. Nesse meio tempo, soube por amigos em comum que ela havia ido morar com um homem com quem me traiu. Um sujeito que eu mal conhecia, mas de quem já tinha ouvido falar, e não coisas boas. Histórias de relacionamentos anteriores em que ele era agressivo, controlador, possessivo. Ao ouvir isso, senti uma mistura de desprezo e pena. Ela havia trocado a estabilidade de um lar, mesmo que em crise, por alguém instável. Achei que fosse só fofoca. Mas não demorou muito para as consequências aparecerem. Pouco tempo depois, fiquei sabendo que ela havia deixado de trabalhar. Estava vivendo às custas do novo parceiro, que, segundo relatos, já a tratava de forma grosseira e impaciente. Amigos próximos dela começaram a comentar que ela andava abatida, mais quieta, evitando o contato. De alguma forma, isso me afetava. Não porque eu sentisse saudade ou desejo de reconciliação, mas porque uma parte de mim ainda se importava. Não com ela como ex-esposa, mas como ser humano. Apesar de tudo, não desejava o mal dela, apenas queria distância. Nesse período turbulento, fui atrás de resolver minha própria vida. Passei a buscar estabilidade emocional, concentrei-me no trabalho, procurei ajuda psicológica e comecei, aos poucos, a me reconectar comigo mesmo. Em uma dessas fases de reorganização, soube que a casa onde o tio dela morava estava em vias de ser leiloada por inadimplência. Era uma casa antiga, com estrutura sólida, mas que havia sido negligenciada por anos. Tinha valor sentimental para a família dela, e era justamente isso que me fez hesitar. Pensei muito antes de tomar uma decisão. Parte de mim não queria ter qualquer vínculo com nada que a lembrasse. Mas outra parte via ali uma oportunidade de recomeço. A casa estava por um valor muito abaixo do mercado, e mesmo precisando de reformas urgentes, era um investimento seguro. Avaliei as possibilidades, e no fim, decidi comprar. Comprei legalmente,
sem subterfúgios, dentro do que a justiça permite. E não fiz por vingança. Fiz por mim. Ver aquela casa decadente, com paredes manchadas, janelas quebradas e cheiro de mofo, me causou um impacto estranho. Era como se eu estivesse olhando para um reflexo do meu antigo casamento, algo que já foi cheio de vida, mas que havia sido destruído pela negligência e pela falta de cuidado. Assumi a responsabilidade pela reforma como quem assume um compromisso com o próprio passado. Cada parede pintada, cada telha trocada, cada metro de fio substituído representava um avanço na reconstrução não apenas da casa, mas da minha identidade. Enquanto ela lidava com os abusos do novo relacionamento, eu erguia um novo lar. Sozinho. Com as próprias mãos, no tempo que me restava após o expediente. Sem pressa, sem atalhos. E foi nesse processo que comecei a me reconectar com minha essência. Passei a acordar com mais ânimo, a sentir prazer em pequenos detalhes do cotidiano. As manhãs tinham outro gosto. O silêncio da casa, antes ensurdecedor, agora era reconfortante. Curiosamente, durante essa fase, os erros no processo do divórcio continuavam. O advogado dela parecia sempre despreparado, perdido em prazos e trâmites. A impressão que eu tinha era de que tudo aquilo era proposital. Como se ela estivesse sabotando o próprio processo, talvez por arrependimento, talvez por orgulho. Não sei. O que sei é que, a cada novo erro, eu respirava fundo, ajustava os documentos novamente e seguia. Já não havia espaço para raiva. Eu havia aprendido a esperar sem me ferir. Quando finalmente o divórcio foi oficializado, quase um ano depois do pedido, eu não comemorei. Não houve festa, nem alívio eufórico. Houve apenas paz. Um encerramento silencioso, como deve ser o fim de uma história que já tinha acabado há muito tempo, mas que insistia em permanecer nas entrelinhas. Naquele mesmo dia, voltei para a casa que eu havia reformado, sentei na varanda recém-instalada e olhei o céu alaranjado do entardecer. Era simbólico. O fim de um ciclo, o começo de outro. E dessa vez, eu estava no controle. Pela primeira vez em muito tempo, eu era o autor da minha própria história, sem manipulação, sem chantagens, sem ninguém tentando me diminuir. Tudo o que construí a partir dali teve um propósito: resgatar minha liberdade e reconstruir minha autoestima. A casa era apenas o cenário. A verdadeira reforma estava acontecendo dentro de mim. 1 ano. Foi esse o tempo que precisei para sair dos escombros do meu antigo casamento e começar, de verdade, a reconstruir quem eu era. Não foi fácil, nem rápido. Cada passo exigiu paciência, disciplina e uma disposição quase sobre-humana de encarar a dor de frente, sem anestesias. Mas, ao final de 12 meses intensos, pude olhar no espelho e enxergar alguém diferente. Alguém mais forte, mais centrado, e, acima de tudo, mais livre. Minha rotina, antes caótica e consumida por discussões, agora era tranquila. Levantava cedo, fazia meu café, saía para caminhar e voltava com a mente limpa, preparado para encarar o dia. No trabalho, meu desempenho melhorou significativamente. Passei a me destacar em projetos, a receber elogios que antes eram raros e até mesmo uma promoção, que veio como resultado direto do meu foco e comprometimento. Pela primeira vez, fui reconhecido por algo que eu fazia, não pelo que eu suportava. Mas o maior ganho desse processo todo foi, sem dúvida, minha saúde mental e física. Comecei a me cuidar, a me alimentar melhor, a fazer exercícios e a valorizar meu tempo. Descobri prazeres simples: ler no fim da tarde, escutar música enquanto cozinhava, arrumar a casa com calma. Redescobri quem eu era sem o peso de um relacionamento abusivo em cima dos ombros. Me reconectei comigo mesmo. Foi nesse contexto de renascimento que conheci Clara. Ela apareceu de forma inesperada, como todas as coisas boas da vida costumam surgir. Numa manhã de sábado, fui caminhar no parque próximo de casa, como fazia há alguns meses. Era outono, o ar fresco e o céu limpo. Eu estava com meus fones de ouvido, imerso em pensamentos, quando quase esbarrei nela na pista de caminhada. Pedi desculpas, ela sorriu, e por um segundo nossos olhares se prenderam. Houve algo ali. Não um clichê de cinema, mas um silêncio confortável,
como se nossos caminhos estivessem destinados a se cruzar. Nos encontramos mais algumas vezes no parque, sempre por acaso. Aos poucos, começamos a conversar. Primeiro sobre o clima, depois sobre música, livros, vida. Descobri que ela também estava saindo de um relacionamento difícil. Havia sofrido, mas como eu, estava se reerguendo. Havia algo em Clara que me fascinava, uma serenidade firme, uma clareza no olhar, uma calma que eu não conhecia há muito tempo. Era como um bálsamo para uma alma cansada. Decidimos tomar um café juntos, e a partir dali, as coisas foram fluindo com naturalidade. Sem pressa, sem pressão. Diferente de tudo que eu havia vivido com minha ex. Com Clara, não existia jogo, manipulação ou cobrança. Existia espaço. Espaço para sermos quem éramos, com nossas histórias, dores e cicatrizes. E pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente visto. A convivência com ela me mostrou o quanto eu havia normalizado o desrespeito. Pequenos gestos, como ouvir com atenção, demonstrar carinho espontâneo, respeitar o tempo do outro, eram uma novidade para mim. Coisas simples que pareciam raras, mas que, na verdade, sempre deveriam ter feito parte de qualquer relacionamento saudável. Meus filhos também se aproximaram dela com naturalidade. Nunca forcei nada, nunca os pressionei. Mas, aos poucos, eles foram percebendo que Clara era uma pessoa diferente, alguém que me fazia bem. E isso, para mim, valia mais do que qualquer aprovação social. O bem-estar deles sempre foi minha prioridade, e saber que eles se sentiam confortáveis com ela era um alívio. Enquanto minha vida seguia esse novo rumo, soube que minha ex estava vivendo um inferno. O relacionamento com o homem que escolheu havia se tornado um ciclo de abusos verbais e emocionais. Ela se afastou da família, perdeu o emprego e andava, segundo relatos, cada vez mais abatida. Não me alegrei com isso. Não sou esse tipo de pessoa. Mas também não me senti culpado. Cada escolha tem suas consequências. E ela escolheu um caminho que excluía minha presença. O que me surpreendeu foi o que veio depois. Certo dia, recebi uma mensagem dela. Um simples oi, seguido de um pedido para conversar. Fiquei em silêncio por alguns minutos, refletindo se valia a pena abrir esse espaço novamente. Decidi que sim, não por esperança de reconciliação, mas por respeito à nossa história e aos filhos que temos juntos. Nos encontramos em um local neutro. Ela estava visivelmente diferente. Olhos cansados, expressão abatida, vestígios de quem já foi arrogante e segura, agora envolta em arrependimento. Durante a conversa, ela falou sobre o quão difícil tinha sido aquele último ano. Chorou, se lamentou, falou do quanto sentia falta da estabilidade que tinha ao meu lado. Chegou a sugerir, com um olhar tímido, que talvez pudéssemos tentar de novo. Ali, naquele instante, tive certeza de que o ciclo estava encerrado dentro de mim. Não houve dúvida, nem hesitação. Apenas uma resposta tranquila, não. Eu não sentia mais nada. Nem raiva, nem amor, nem rancor. Apenas indiferença. E a indiferença é o túmulo do sentimento. Voltei para casa leve. Era como se aquele momento tivesse selado, de vez, a página virada. Eu estava, finalmente, livre. E mais do que isso, estava feliz. Com Clara, com meus filhos, com minha casa, com minha paz. Naquela noite, saímos para jantar. Eu, ela e as crianças. Rimos, conversamos, falamos sobre o futuro. E enquanto observava tudo aquilo, senti um nó na garganta, mas dessa vez, de gratidão. Gratidão por não ter me perdido em meio ao caos. Por ter conseguido me reerguer. Por ter encontrado amor verdadeiro, respeito e leveza. A vida, às vezes, nos quebra de maneiras que não compreendemos. Mas, se a gente tiver coragem de enfrentar a dor e não se apegar ao que nos machuca, ela também nos reconstrói. E quando isso acontece, o que vem depois é infinitamente melhor. Quando publiquei as primeiras fotos com Clara nas redes sociais, não foi para exibir minha felicidade ou provocar reações. Foi apenas um reflexo natural de um momento bom, de um fim de semana leve com quem me fazia bem.
Não pensei duas vezes. Estávamos sorrindo em um parque, com os cabelos ao vento e os olhos tranquilos. Nada ensaiado, nada forçado. Era só, real. Pela primeira vez, eu estava vivendo algo verdadeiro, sem medo, sem inseguranças. E queria compartilhar isso com o mundo. Mas foi como acender um pavio. A reação da minha ex foi quase imediata. No mesmo dia, recebi uma sequência de mensagens raivosas, carregadas de acusações e distorções. Ela dizia que eu a havia humilhado publicamente, que expor minha felicidade era uma forma de menosprezá-la. Alegou que eu havia destruído qualquer chance de reconciliação com aquelas fotos, como se, até então, houvesse essa possibilidade. A forma como ela inverteu tudo, como distorceu os fatos, me deixou perplexo, mas, estranhamente, não surpreso. Respondi de forma breve. Lembrei-a de que foi ela quem traiu, quem pediu o divórcio, quem seguiu em frente antes mesmo de sair pela porta. E que agora, um ano depois, não fazia sentido algum tentar reescrever os acontecimentos. Deixei claro que eu estava bem, que havia seguido minha vida e que desejava que ela fizesse o mesmo, sem interferências, sem ressentimentos. Eu não sentia mais raiva, mas já não tinha paciência para jogos emocionais. Aquilo não fazia mais parte de mim. A partir dali, começaram as tentativas silenciosas de sabotagem. Pequenas atitudes, disfarçadas de preocupações. Comentários maliciosos feitos aos nossos filhos, mensagens passivo-agressivas, postagens ambíguas nas redes sociais insinuando que havia sido vítima de abandono. Um enredo cuidadosamente construído para despertar compaixão em quem não conhecia os bastidores da nossa história. Chegou a comentar, para conhecidos em comum, que eu havia mudado demais, que o poder subiu a cabeça, que agora, com a nova namorada, ele se acha melhor do que todo mundo. Palavras vazias, lançadas no vento, na esperança de causar alguma rachadura no que eu estava construindo. Mas eu já era outro homem. Aquilo que um dia me atingiria como uma flecha, agora passava como brisa. Eu aprendi a distinguir o que vale meu tempo e o que não merece resposta. Clara, por sua vez, sempre foi compreensiva. Nunca tentou se impor em questões familiares. Ela sabia do meu passado, mas jamais o usou contra mim. Nunca se sentiu ameaçada, nem tentou me isolar ou exigir que eu cortasse laços. Pelo contrário, ela me apoiava quando eu precisava lidar com minha ex, principalmente por causa dos nossos filhos. E essa maturidade me dava ainda mais certeza de que eu estava no caminho certo. Os meninos, por mais jovens que fossem, também sentiam as mudanças. Comigo, estavam mais calmos, mais seguros. Em casa, o ambiente era leve, sem gritos, sem cobranças injustas. Eu fazia questão de manter a rotina organizada, o tempo com eles bem aproveitado. E mesmo quando precisavam visitar a mãe, eu os deixava livres. Não alimentava ressentimentos, não falava mal dela na frente deles. Entendi que, apesar de tudo, ela continuava sendo a mãe deles. E isso merecia respeito, mesmo que, às vezes, fosse difícil. Em uma dessas visitas, meu filho mais velho me contou que a mãe chorava com frequência. Que às vezes dizia que sentia falta de quando éramos uma família. Isso partiu meu coração. Não por mim, mas por ele. Nenhuma criança deveria carregar o peso da culpa dos adultos. Conversamos, eu expliquei com cuidado que nem sempre os casais conseguem seguir juntos, mas que isso não significa que deixem de amar os filhos. Ele entendeu. Ao menos, do jeito que uma criança pode entender. Passei a blindar minha vida com mais atenção. Reduzi postagens, filtrei comentários, bloqueei insinuações. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque percebi que nem tudo precisa ser exposto. Algumas coisas, quando são boas de verdade, merecem ser preservadas. Resguardar minha paz se tornou prioridade. E parte disso era impedir que o passado contaminasse o presente. De vez em quando, ainda surgem tentativas sutis de aproximação. Uma mensagem perguntando sobre um documento, uma dúvida sobre a escola das crianças, um elogio velado em alguma conversa. Mas tudo vem carregado de uma intenção que eu já conheço muito bem. Não é cuidado. É controle.
E hoje, eu enxergo isso com clareza. Sei diferenciar uma preocupação legítima de uma manipulação emocional. Não guardo rancor. Mas também não deixo portas entreabertas. Foquei em cultivar aquilo que realmente importa, minha saúde, meu trabalho, meu relacionamento com Clara, e acima de tudo, o bem-estar dos meus filhos. Passei a cuidar do jardim, plantar coisas novas, convidar amigos para almoços tranquilos aos domingos. Coisas simples, mas que me enchem de sentido. Descobri que a felicidade não está nos grandes gestos, e sim no dia a dia, naquele café bem passado, na risada inesperada, no carinho sem cobrança. O passado, com todas as suas dores, não me define mais. Ele é uma parte da minha história, sim. Mas não é quem eu sou. Eu sou o homem que sobreviveu a um casamento tóxico, que encarou a solidão, que reformou uma casa destruída com as próprias mãos, que aprendeu a amar de novo, começando por si mesmo. E hoje, mais do que nunca, tenho plena consciência de que não devo nada a ninguém, a não ser a mim mesmo e aos meus filhos. Se minha ex escolheu o caminho da autopiedade, da distorção e da vitimização, isso não é mais responsabilidade minha. Cada um colhe o que planta. E eu estou colhendo paz. Talvez ainda surjam tempestades. Talvez ela tente, de novo, atrair minha atenção com alguma jogada emocional. Mas agora, estou preparado. Não sou mais o homem confuso, vulnerável e culpado de antes. Sou alguém que conhece o próprio valor. E que aprendeu que amar também é saber quando dizer não. No fim das contas, a vida sempre nos mostra onde é o nosso verdadeiro lugar. E eu, enfim, encontrei o meu, cercado de amor leve, de respeito mútuo, de escolhas conscientes. A felicidade, para mim, nunca foi sobre ostentação ou conquistas visíveis. É sobre serenidade. Sobre deitar a cabeça no travesseiro e sentir que está tudo bem. Que estou em paz. Que estou, finalmente, livre.